Olá, seja bem-vinda ao Mulheres Lendo Juntas. Eu sou Lorena e vou ler com vocês o capítulo 2, chamado O que é o Sexo?, do livro Material Girls, Porque a Realidade Importa para o Feminismo, escrito pela Kathleen Stock e publicado pela editora Cassandra aqui no Brasil. Antes de iniciar a leitura, eu gostaria de lembrar que existem várias formas de fortalecer o projeto. Você pode curtir, comentar o que achou dos episódios e, claro, compartilhar com suas amigas. Seu apoio financeiro é muito importante para mantermos todo o trabalho de gravação, edição, revisão e posts dos episódios. Então, se puder, apoie com qualquer valor no Pix mulhereslendojuntas@gmail.com ou no apoia.se/mulhereslendojuntas. Estamos no Instagram, TikTok, Spotify, YouTube e Orelo. Então não esquece de seguir, dar 5 estrelas e ativar as notificações para acompanhar as novidades. Agora sim, vamos para a leitura. Capítulo 2. O que é o sexo? Nos últimos 5 anos, o ativismo de instituições beneficentes do Reino Unido, como Stonewall, Scottish Trans Alliance e Gendered Intelligence, pressionou os políticos a mudarem a lei em prol do reconhecimento da identidade de gênero e a removerem as proteções políticas para o sexo feminino da Lei da Igualdade. Por que os transativistas acham que devemos escolher entre identidade de gênero e sexo? Em parte, assume-se que seja psicologicamente importante para as pessoas trans que não haja referência a sexo de maneira nenhuma. Esse pensamento, fortemente impulsionado por grupos com capacidade de pressão política, levou ao desenvolvimento de um tabu cultural em torno das menções ao sexo. Porém, outro fator contributivo importante tem sido os acadêmicos argumentando que, afinal, não existem dois sexos biológicos distintos de fato. Se isso fosse verdade, seria um bom motivo para pensarmos que as proteções legais deveriam se concentrar apenas na identidade de gênero. Portanto, há uma necessidade imediata de examinar essas alegações. O tema deste capítulo é diretamente ser fêmea ou macho, e não diretamente ser mulher ou homem. Como vimos, para alguns teóricos, ser mulher não é o mesmo que ser fêmea humana. Segundo eles, alguns machos humanos podem ser mulheres e algumas fêmeas, homens. Discutirei esses pontos de vista mais adiante, mas no momento não quero distrações. Então, seja lá o que você pensa no momento sobre ser ou não ser necessário ser fêmea para contar como mulher ou ser macho para contar como homem, deixe esses pensamentos guardados. Estamos falando apenas sobre sexo feminino e masculino, ou seja, sobre sexo, e para ser clara, não do tipo divertido. Por agora, concentre-se apenas na afirmação de que seres humanos são divididos entre fêmeas e machos e que a divisão binária é um estado natural das coisas, enraizada em fatos biológicos estáveis. Para muitos leitores, pode parecer surreal que eu me dê o trabalho de escrever um capítulo inteiro para estabelecer que o sexo binário existe, pois encaram o fato como uma obviedade gritante. Para outros, meus argumentos parecerão ultrajantes e heréticos. Esse é o estranho clima intelectual em que vivemos hoje. Mesmo para aqueles do primeiro grupo, vale a pena descobrir como a outra metade vive e quais compromissos intelectuais alimentam as disputas atuais. Antes de chegarmos a alegações sobre a inexistência do sexo binário, precisamos encontrar a melhor explicação categórica disponível sobre o que é o sexo. Há 3 candidatas em consideração. Cada um afirma que machos e fêmeas são encontrados na natureza, como sempre foram, desde que os seres humanos existem. Considero as 3 atualmente plausíveis, cada uma com suas desvantagens, ainda que nenhuma pareça devastadora, e não vou escolher entre elas. De qualquer forma, as objeções comuns à ideia de que há 2 sexos não ameaçam nenhuma das 3 explicações. O que são os sexos? Análise dos gametas. Uma primeira descrição dos sexos, recentemente explicitada pelo filósofo Alex Barney, pretende dar conta de fêmeas e machos em todas as espécies nas quais ocorrem, humana, animal e vegetal. Vamos chamá-la de análise dos gametas. As células reprodutivas de um organismo são chamadas de gametas. Segundo essa análise, os machos são, por definição, os organismos cuja via de desenvolvimento visa a produção de gametas pequenos para fins de reprodução sexual. Já as fêmeas são os organismos cuja via de desenvolvimento visa a produção de gametas maiores para fins de reprodução sexual. Maior é, aqui, em relação aos pequenos gametas produzidos por machos da mesma espécie.
As fêmeas produzem uma quantidade relativamente baixa de gametas estáticos e grandes. Já os machos produzem uma quantidade relativamente grande de gametas móveis e pequenos. Em alguns organismos, há a presença simultânea de partes masculinas e femininas, por exemplo, nas flores que produzem pólen e óvulos. No entanto, a maioria das espécies apresenta machos e fêmeas como organismos separados. Além disso, em algumas espécies, como o peixe-palhaço, às vezes citado como espécie relevante para o entendimento da possibilidade de mudança de sexo em seres humanos, os organismos podem mudar de macho para fêmea a depender da exposição a certas circunstâncias externas em interação com mecanismos internos. Mas, nesse caso também, o que determina se um peixe-palhaço é macho ou fêmea em qualquer ponto de seu desenvolvimento é se o indivíduo está numa via de desenvolvimento próxima ou imediata para produzir gametas menores ou maiores. Por que insistir na terminologia via de desenvolvimento, em vez de simplesmente usar a posse de gametas pequenos ou grandes como critério para determinar fêmeas e machos? A resposta, como Barney reconhece, é que os caminhos de desenvolvimento podem dar errado. Gametas nem sempre são produzidos. Doenças e variações podem interferir, assim como influências ambientais e velhice. Ainda assim, não é costume dizer que os organismos sujeitos à interferência deixaram de ser fêmeas ou machos. Quando falamos de fêmeas e machos, estamos falando de uma capacidade que determinado organismo de fato tem, ou pelo menos teria tido, considerando certas circunstâncias. Por exemplo, caso aquela variação em particular não tivesse ocorrido, caso aquele fator ambiental específico não tivesse interferido, etc. Podemos afirmar com razoabilidade: não fosse pelo fator de interferência, a produção de grandes gametas teria ocorrido nesse organismo, considerando o restante de seu funcionamento interno. Portanto, ainda é uma fêmea, mesmo que no momento não produza grandes gametas. Esse modelo de sexo não se propõe a discutir cromossomos, sequer menciona XY ou XX. Também não especifica características primárias ou secundárias, ou outros traços morfológicos, características físicas de modo geral. Seu objetivo é abranger qualquer espécie biológica que tenha uma divisão entre machos e fêmeas para fins de reprodução sexuada. Essas espécies variam em cromossomos e morfologias, mas o que todas compartilham, segundo essa visão, são as duas vias de desenvolvimento separadas, cada uma produzindo um certo tamanho relativo de gametas no final, se tudo ocorrer de acordo com o plano. Análise cromossômica. Uma outra análise dos sexos toma como foco os machos e as fêmeas humanos. Essa visão busca classificar machos e fêmeas humanos com base em um ou mais fatores físicos específicos responsáveis pelo direcionamento para uma ou outra via produtora de gametas. No caso, o fator é a presença ou a ausência de um cromossomo Y nas células. É o gene SRY no cromossomo Y que, no embrião humano de 7 semanas, costuma desencadear o desenvolvimento de um corpo produtor de pequenos gametas em vez de grandes. O macho humano é um humano com o cromossomo Y. Uma fêmea humana é um humano sem o cromossomo Y. Análise cromossômica é o nome que escolhi para essa descrição dos dois sexos. A análise cromossômica não determina que as fêmeas necessariamente têm cromossomos sexuais XX e os machos XY. Essa é a distribuição padrão, mas os distúrbios do desenvolvimento sexual fazem com que algumas fêmeas sejam X, XXX, XXXX ou XXXX, e alguns machos sejam XXY, XXXY ou XXXY. Na verdade, a presença ou a ausência do cromossomo Y nas células é o fator determinante para a classificação dos dois grupos. Tanto na análise dos gametas como na dos cromossomos, há alguns casos de distúrbio de desenvolvimento sexual que não são tão fáceis de caracterizar como macho ou fêmea. Um dos casos é o de indivíduos produzidos pela fusão precoce no útero de embriões gêmeos não idênticos. Esses indivíduos têm algumas células que expressam XX e outras que expressam XY. Essa condição é chamada 46XX e 46XY. Não todas, mas algumas dessas pessoas têm distúrbio ovotesticular, ou seja, a presença tanto de tecido ovariano quanto de tecido testicular no corpo. A análise de gametas teria dificuldade em classificar essas pessoas como definitivamente machos ou fêmeas,
pois não está claro exatamente em qual via de desenvolvimento estão. E a descrição cromossômica também teria problemas, pois não parece haver nenhuma razão específica para considerar a presença de cromossomo Y em algumas células e não em outras como fator definitivo para a classificação. Tanto a análise de gametas quanto a de cromossomos caracterizam machos e fêmeas humanos a partir de um âmbito estreito de interesses explicativos, o principal sendo o interesse em situá-los em explicações biológicas e médicas. Ambos também são modelos essencialistas, ou seja, cada um prioriza uma característica específica, respectivamente via de desenvolvimento, presença ou ausência de cromossomo Y, como essencial e também suficiente para o pertencimento a determinado sexo. As divisões estabelecidas por essas análises não são absolutas, mas, ainda assim, para a maioria dos humanos, haverá uma resposta clara sobre a classificação como macho ou fêmea. No entanto, essa resposta pode parecer contraintuitiva em relação à percepção não científica de uma pessoa comum. Veja o caso de indivíduos com cromossomo XY que também têm um distúrbio de desenvolvimento sexual chamado Síndrome de Insensibilidade Androgênica, SIA ou SIA. Essas pessoas têm testículos, às vezes parcial ou totalmente descidos, e são machos segundo as descrições dos gametas e dos cromossomos. Porém, também são parcial ou totalmente incapazes de responder à testosterona e, portanto, podem desenvolver uma morfologia externa subvirilizada ou mesmo completamente feminizada. Em termos claros, seio, vulva e clitóris, bem como distribuição de músculo e gordura pós-púberes e estrutura facial dentro de faixas associadas às fêmeas. Algumas pessoas com a forma extrema dessa condição, a SIAC, crescem pensando em si mesmas como fêmeas, assim como o fazem as pessoas à sua volta. Porém, estão erradas de acordo com as análises de gametas e cromossomos. Além disso, existem pessoas com cromossomos XX e ovários que são identificadas como fêmeas nas análises de gametas e cromossomos, mas que têm uma condição chamada hiperplasia adrenal congênita, resultando, em certos casos, em uma morfologia externa altamente virilizada, incluindo um clitóris fálico e a aparência de um escroto vazio. Outro caso que aparentemente produz uma identificação contraintuitiva diz respeito a indivíduos com a condição chamada mosaicismo 45X ou 46XY. Embriões com essa condição começam com cromossomos XY, o que tecnicamente indica que estão numa via de produção de pequenos gametas, pelo menos no início. Portanto, contam como machos na análise de gametas e, embora isso seja menos claro, talvez também na dos cromossomos, dependendo de qual estágio da posse do cromossomo Y for considerado mais relevante para a classificação. No entanto, no início do processo de divisão celular, um cromossomo Y se perde de uma célula, deixando apenas um X. A célula é então copiada e recopiada, reproduzindo-se exponencialmente. O resultado é um feto com células X e XY. Aqui, como em 46XX, 46XY, é possível haver um tecido ovariano e testicular no corpo. No entanto, a análise de gametas e também a cromossômica classificaria as pessoas desse grupo como machos. Análise dos conjuntos. Esse terceiro modelo dos sexos contém recursos para respostas alternativas a alguns dos casos citados. Vou chamá-lo de análise dos conjuntos. Essa análise se inspira em uma definição particular de espécie. Costuma-se admitir a crença fundamental de que todos os membros de determinada espécie devem compartilhar um traço ou essência comum, que garante o pertencimento à espécie em questão. Era assumido que a classificação, digamos, de todos os tigres como membros de uma mesma espécie se devia ao fato de todos eles, e apenas eles, compartilharem certas características específicas. Embora as características variem caso a caso, o mesmo foi assumido sobre minhocas, cogumelos, ostras, pinheiros e assim por diante, com todas as espécies. Na prática, contudo, cientistas muitas vezes não conseguiram encontrar características que pudessem contar como essenciais e compartilhadas por todos os membros de determinada espécie, e apenas por eles. A tendência da seleção natural, por meio de processos como recombinação, mutação e deriva genética, é gerar espécies com diversidade genética. Características morfológicas, os atributos físicos de um organismo, como as listras ou a pelagem densa e curta de um tigre,
podem variar profundamente numa mesma espécie, considerando a variação genética e as diferenças na forma como determinados genes são expressos em determinados ambientes. Alguns tigres nascem sem listras, por exemplo. Complicando ainda mais as coisas, espécies diferentes podem compartilhar material genético e/ou características morfológicas. Em resposta a esses fatos, o filósofo Richard Boyd propôs a análise de espécies biológicas pelo conjunto de propriedades homeostáticas, CPH. De acordo com o CPH, as espécies são definidas em termos de conjuntos relativamente estáveis de características morfológicas e também dos mecanismos subjacentes que produzem essas características. As características morfológicas tendem a se agrupar em uma espécie ou devido a alguns mecanismos subjacentes, genéticos, ambientais ou desenvolvimentais, ou porque algumas das características são mais prováveis graças a outras já presentes no conjunto, ou ambos os casos. Porém, o que é crucial, de acordo com o CPH, nenhuma característica particular no conjunto e nenhum mecanismo de base é considerado essencial para o pertencimento de um indivíduo à espécie. Ou seja, determinado membro de uma espécie pode não ter determinadas características e/ou mecanismos. Lembre-se do exemplo dos tigres sem listras. No entanto, desde que o indivíduo possua suficientes propriedades importantes no conjunto e elas sejam causadas por suficientes mecanismos relevantes, ainda é considerado membro da espécie em questão. Portanto, há espaço para a variação genética e morfológica dentro de uma espécie. O que conta como suficientes propriedades importantes de um conjunto é, em algum sentido, uma decisão prática relativa a objetivos teóricos coletivos mais amplos. Embora, até onde eu sei, Boyd não afirme isso, é presumível que nossos objetivos coletivos, ao categorizar entidades no mundo natural, às vezes não sejam estritamente médicos ou científicos. Nesse caso, talvez possamos adaptar o modelo CPH para explicar o fundamento de duas categorias naturais, machos e fêmeas, que interessam aos seres humanos por diversas perspectivas além das médicas e científicas. Aplicada ao sexo, a análise dos conjuntos identifica primeiro um conjunto de características morfológicas relevantes para a classificação de pessoas como do sexo masculino ou feminino na vida cotidiana. Do nascimento à velhice, os dois sexos tendem a apresentar determinadas características físicas gerais distintas em relação ao outro sexo e dentro de certas faixas. Possuem órgãos reprodutivos e genitais distintos no nascimento, características sexuais primárias, e após a puberdade, tipos distintos de estrutura facial e esquelética, distribuição de músculos e gordura, presença ou não de seios, presença ou não de pelos naturais, tom de voz e assim por diante. Essas são chamadas de características sexuais secundárias. Assim, de fato, existe um conjunto de características morfológicas relevantes ao macho humano, assim como outro grupo relevante à fêmea humana. É importante considerar o trecho em relação ao outro sexo e dentro de certas faixas na formulação que fiz acima. Claro que não estou dizendo que todas, ou sequer a maioria, das fêmeas humanas tenham, por exemplo, exatamente o mesmo rosto e corpo. A afirmação é sobre características dentro de um intervalo, sobre características dentro desse intervalo serem mais estatisticamente prováveis para um tipo de pessoa do que para outro. Cada conjunto de traços é, em geral, associado a um grupo de mecanismos causais subjacentes, distinções de expressão genética, níveis de produção hormonal e outros mecanismos de desenvolvimento. Porém, ao contrário das análises dos gametas e dos cromossomos, na análise dos conjuntos, nenhuma característica individual é tratada como essencial para a classificação como fêmea ou macho. Da mesma maneira, não é exigido que o indivíduo exiba todos os traços de determinado conjunto, o que já antecipa e contempla a possibilidade de variação. Nessa análise, o que é necessário para ser fêmea é que se exiba uma quantidade suficiente de características importantes do conjunto associado ao sexo feminino, sustentadas por um número suficiente de mecanismos típicos do grupo. O mesmo vale para ser macho, mas em relação ao conjunto associado ao sexo masculino. A maioria das pessoas exibirá todas as características de determinado conjunto, mas nem todo mundo. Ainda assim, isso não as tornará menos pertencentes ao sexo masculino ou ao feminino, pois, na análise dos conjuntos, nunca houve a exigência de que se apresentasse o conjunto completo, por assim dizer.
O que conta como suficientes características importantes de um conjunto, como no modelo CPH, é, em certo sentido, uma decisão prática a ser tomada em relação a objetivos teóricos mais amplos. E como sugerido em relação ao CPH, talvez esses objetivos não precisem ser exclusivamente médicos ou biológicos, de forma que poderiam enfatizar mais intensamente características observáveis externas de uma pessoa no cotidiano do que cromossomos ou órgãos reprodutivos internos. Parece razoável, considerando que as características externas são aquelas com as quais as pessoas costumam estar mais diretamente familiarizadas e que são usadas na identificação cotidiana do sexo, incluindo a autoidentificação. Se for o caso, a análise pode permitir que uma pessoa com SIAC, condição da síndrome de insensibilidade androgênica, um indivíduo com cromossomos XY que nasceu com vulva e clitóris e na puberdade desenvolveu seios e outras características físicas associadas ao sexo feminino, seja considerada fêmea em pelo menos um sentido coerente. Caso, digamos, decidíssemos coletivamente considerar as características corporais externas como mais relevantes do que as internas. Afinal, a morfologia externa associada à síndrome de insensibilidade androgênica completa deriva, pelo menos em parte, de um mecanismo causal subjacente compartilhado pelas fêmeas humanas no geral. Talvez, por razões semelhantes, a análise dos conjuntos também deixe espaço para que uma pessoa com cromossomos XX e hiperplasia adrenal congênita, que resulta numa morfologia externa extremamente virilizada, seja considerada do sexo masculino, já que possui pelo menos um mecanismo subjacente compartilhado por machos humanos, exposição a altos níveis de andrógenos. No caso do mosaicismo 45X, 46XY, a classificação poderia ser customizada para melhor se adequar a aspectos específicos da morfologia individual. Essas classificações não são necessariamente adequadas para contextos médicos ou biológicos, mas existem outros contextos humanos igualmente importantes. Não estou fingindo que seja fácil estabelecer uma resposta para esses casos. Alguns distúrbios de desenvolvimento sexual e morfologias resultantes nos levam aos limites dos conceitos que temos. De qualquer forma, agora temos nossas 3 candidatas a definir o que são, de fato, fêmeas e machos humanos. A partir disso, será que existem, como afirmam os críticos, boas razões para de fato pensarmos que a crença sobre existirem apenas 2 sexos determinados pela natureza seja um erro ou ficção? Vejamos os motivos mais prementes no debate para ponderar se algum deles ameaça o conceito. Vou começar com um fácil. Normalmente, não sabemos quais são os cromossomos das pessoas ou como são seus órgãos genitais. Essa objeção decorre do fato de não ser comum sabermos quais são os cromossomos, ou gametas, ou genitais, uns dos outros, sendo possível alegar que essas não sejam condições relevantes para determinar se o indivíduo pertence a um ou outro sexo. A bióloga Julia Serano, citada no capítulo 1, usa esse argumento em Wiping Girl. Ela parece afirmar que não existem machos ou fêmeas genéticos, pois, entre aspas, somos incapazes de identificar prontamente os cromossomos sexuais de outras pessoas, fecha aspas. Ela é igualmente categórica na oposição à ideia de que ser biologicamente macho ou fêmea possa ter algo a ver com os genitais, já que não é comum vermos os órgãos genitais de estranhos, mas, no geral, ainda assim sabemos a que sexo pertencem. Serano aparentemente conclui que, por ser mais comum identificarmos o sexo de estranhos apenas com base em características sexuais secundárias observáveis, como a presença ou ausência de seios e pelos faciais, devem ser essas características que definem a pessoa como de um sexo ou de outro. Esse argumento confunde a maneira como usualmente inferimos que algo pertence a uma categoria específica com aquilo que faz com que algo pertença a tal categoria. Compare. Vejo que você está usando aliança e deduzo que seja casado, o que se revela correto, já que você é casado. No entanto, não é usar a aliança de casamento que faz você uma pessoa casada. Seria possível usar aliança sendo solteiro. Como demonstrado, pode haver uma distinção entre as evidências, em geral confiáveis, mas não infalíveis, empregadas na análise para avaliar o pertencimento de algo a uma categoria específica e as condições reais desse pertencimento. As pessoas que passam por uma cerimônia de casamento, muitas vezes, embora nem sempre, recebem uma aliança. Portanto,
Não é loucura usar a presença de aliança como evidência razoável de que alguém seja casado. Seguindo a mesma lógica, na puberdade, pessoas do sexo feminino costumam desenvolver seios, mas não pelos faciais. Portanto, em geral, podemos usar o surgimento de seios e o não surgimento de pelos faciais como indício para avaliar o sexo de alguém. Ainda assim, não é a aparição de seios ou a falta de pelos faciais visíveis que faz de você uma fêmea humana, assim como não é a aliança que faz de você uma pessoa casada. É possível adquirir cada uma dessas coisas por outros meios. Isso não oferece nenhuma ameaça real para qualquer um dos 3 modelos de sexo apresentados. Algumas pessoas exibem distúrbios do desenvolvimento sexual. Conforme descrito no capítulo 1, Anne Fausto Sterling tem sido influente na promoção da visão de que o sexo não é binário, e sim, em suas palavras, um contínuo vasto e infinitamente maleável. Seus livros figuram nas listas de mais vendidos e seus artigos de opinião são publicados no New York Times. O raciocínio que leva a essa conclusão deriva principalmente de discussões sobre pessoas com distúrbio de desenvolvimento sexual. Esse é um desafio um pouco mais difícil. Seguindo outros antes dela, Fausto Sterling tende a chamar as pessoas com distúrbio de desenvolvimento sexual de intersexo e gosta de dizer que 1,7% da população é assim. Se estiver certa, é um número bem grande, quase uma em cada 50 pessoas. Mas, na verdade, esse valor de 1,7% inclui 1,5% da população que apresenta uma condição chamada hiperplasia adrenal congênita de início tardio, não clássica. É diferente da hiperplasia adrenal congênita tipo clássico discutida há pouco, pois envolve uma deficiência enzimática com potencial de afetar ambos os sexos e não é comparada por ambiguidades na genitália ou nos órgãos reprodutivos. Para o sexo feminino, é inclusive compatível com a capacidade de gestar um bebê a termo. Essa condição pode ser facilmente acomodada em qualquer um dos 3 modelos de sexo que analisamos. Outros distúrbios de desenvolvimento sexual fáceis de acomodar nos modelos incluem a síndrome de Klinefelter, em que indivíduos com o cromossomo Y, cuja via de desenvolvimento visa a produção de gametas pequenos e cuja morfologia é virilizada, ou seja, machos, possuem 2 ou mais cromossomos X em vez de apenas um. A síndrome de Turner, em que indivíduos sem cromossomo Y, cuja via de desenvolvimento visa produzir gametas grandes e cuja morfologia é feminizada, ou seja, fêmeas, possuem apenas um cromossomo X, em vez de 2, em algumas ou em todas as células. E a síndrome de Meyer-Rokitansky-Kuster-Hauser, que produz uma vagina subdesenvolvida ou ausente em pessoas sem cromossomo Y, cuja via de desenvolvimento é de gametas grandes e cuja morfologia é feminizada, ou seja, fêmeas. Quando essas condições são subtraídas dos 1,7% de Fausto Sterling, ficamos com um número menos apelativo de 0,018%, ou seja, 1,8 a cada 10 mil. É um número importante, pois a taxa inflada de 1,7% sozinha foi responsável por grande parte do trabalho retórico para persuadir as pessoas de que o sexo não é binário e sim um contínuo ou um espectro. Analisando mais a fundo, o que Fausto Sterling chama de intersexo é, abre aspas, um indivíduo que se desvia do ideal platônico de dimorfismo físico nos níveis cromossômico, genital, gonadal ou hormonal, fecha aspas. Isso implica que a classificação de machos e fêmeas deve ser feita com base em um ideal platônico cromossômico e genital, e gonadal ou gametal, e hormonal. Se o indivíduo falha em qualquer um desses aspectos essenciais, é, portanto, intersexo. Isso institui condições absurdamente exigentes para o pertencimento às categorias sexuais. Perdi um ovário aos 20 e poucos anos, então isso faria de mim intersexo, por exemplo. A descrição dos gametas só se concentra nas vias de desenvolvimento de gônadas ou gametas, sem sequer considerar a presença real dos órgãos e células sexuais, e não contém outros requisitos para a classificação sexual. A descrição cromossômica se concentra apenas na presença ou ausência do cromossomo Y, sem outros requisitos. A descrição dos conjuntos se concentra nas características sexuais primárias e secundárias, mas é crucial que nenhuma configuração específica seja considerada essencial para ser fêmea ou macho,
pois não é uma análise essencialista. Apesar das declarações de que 1,7% das pessoas são intersexo, os argumentos explícitos de Fausto Sterling de que o sexo é um contínuo infinitamente maleável, na verdade, se concentram sobretudo, o que ela mesma admite, num subconjunto muito raro de distúrbios de desenvolvimento sexual. Embora, em retrospectiva, Fausto Sterling o tenha dito como irônico, seu artigo de 1973, sobre os 5 sexos, sugere que, junto de machos e fêmeas, existem outras 3 categorias de sexo humano. Eu as descrevi no capítulo 1, mas vale a pena revisitá-las. Primeiro, existem os hermafroditas verdadeiros, indivíduos com presença de material ovariano e testicular no corpo, conforme já descrito. Então, existem os pseudohermafroditas masculinos, indivíduos com cromossomo Y, cuja via de desenvolvimento visa produzir gametas pequenos, mas que apresentam morfologia externa feminizada, como na síndrome de insensibilidade andrógena completa. Por último, em terceiro lugar, existem os pseudohermafroditas femininos, indivíduos sem cromossomo Y, cuja via de desenvolvimento visa produzir gametas grandes, mas que apresentam morfologia externa virilizada, como na hiperplasia adrenal congênita clássica. Postular 5 categorias distintas dificilmente estabelece um contínuo infinitamente maleável. A ideia de contínuo sugere entidades adjacentes cuja distinção entre si seja muito sutil, o que não é o caso. Mais relevante, porém, é o fato de que não há necessidade de chamar as últimas 3 categorias de Fausto Sterling de sexos, pois todas estão representadas nos 3 modelos de classificação sexual discutidos anteriormente. Tanto na análise dos cromossomos como na dos gametas, os pseudohermafroditas masculinos são considerados do sexo masculino, porque possuem o cromossomo Y e sua via de desenvolvimento visa produzir gametas pequenos, ainda que tenha sido interrompida e que o corpo sexuado tenha forma fora do padrão. Da mesma forma, os pseudohermafroditas femininos são do sexo feminino, porque não têm cromossomo Y e estão em uma via de produção de gametas grandes, com a mesma ressalva. É verdade que esses resultados estão em desacordo com o que algumas pessoas com síndrome de insensibilidade androgênica completa e hiperplasia adrenal congênita diriam sobre si mesmas, mas isso não necessariamente é um motivo para rejeitar as conclusões. Na análise dos conjuntos, entretanto, os pseudohermafroditas masculinos e os pseudohermafroditas femininos podem contar como machos ou fêmeas, dependendo do peso que decidirmos coletivamente colocar na morfologia externa em relação a outras características nos conjuntos dos machos e das fêmeas. Assim, restam apenas os, entre aspas, hermafroditas verdadeiros, um grupo que compreende excepcionalmente raras 1,2 pessoa a cada 100 mil. Por exemplo, pessoas com 46XX e 46XY são difíceis de classificar pela análise dos gametas e dos cromossomos, e talvez também pela análise dos conjuntos. Ainda assim, não fica claro por que tais características nos levariam a pensar no sexo como não binário, muito menos como um contínuo. Fausto Sterling parece ignorar o fato crucial de que a dificuldade em casos limítrofes é absolutamente padrão para categorias biológicas. Nas fronteiras metafóricas de toda categoria biológica, existem os chamados casos difíceis. Por exemplo, qual é exatamente o limite entre uma espécie biológica existente e uma nova espécie que evoluiu a partir da primeira? É óbvio que haverá casos que não pertencem distintamente a nenhuma das duas ou que parecem pertencer a ambas. Ambiguidade semelhante ocorre em espécies que se dividem ao longo de linhas geográficas. Além disso, a hibridização entre espécies representa outro desafio. Tigreões e ligres são membros da espécie tigre, da espécie leão, de ambas ou de nenhuma? As categorias biológicas existentes têm dificuldade de fornecer uma resposta definitiva. Ainda assim, pode-se argumentar que esse problema não se limita a classes biológicas. De acordo com alguns filósofos, muitos ou todos os nossos conceitos são subdeterminados quando se trata de casos difíceis e como classificá-los. Considere planeta, como discutido pelo filósofo Peter Ludlow. É planeta ou não planeta? Parece uma pergunta binária. Mas e Plutão, é ou não é um planeta? Alguns dizem sim, por ser massivo o suficiente para formar uma bola e orbitar o Sol.
Outros dizem não, por ser feito de gelo e não estar no mesmo plano orbital que outros planetas. Ou, para um exemplo mais mundano, considere os Jaffa Cakes, vendidos no Reino Unido. São bolinhos, afinal são feitos de massa, ou biscoitos, já que são pequenos e têm formato de biscoito. A questão foi levada ao tribunal. A taxação sobre bolos e biscoitos é diferente, e a Justiça do Reino Unido determinou que os Jaffa Cakes são bolos. Ainda assim, é fácil imaginar o julgamento sendo revertido. Nossos conceitos comuns de bolo e biscoito não estão configurados para dar conta desse tipo de caso. Portanto, casos difíceis não são a exclusividade das categorias macho e fêmea. A verdade é que muitas outras categorizações acabam se defrontando com casos difíceis que não podem ser resolvidos de imediato pelos entendimentos vigentes de cada categoria. No geral, criamos categorias principalmente como ferramentas conceituais que nos ajudam a lidar com o mundo cotidiano e os tipos de casos mais comuns. Portanto, não é surpreendente que, quando surge um caso incomum, nem sempre sabemos imediatamente como classificá-lo. Os hermafroditas verdadeiros, segundo a denominação de Fausto Sterling, mostram que o sexo não é binário? Só se binário quiser dizer que toda entidade no mundo deve se enquadrar claramente em um estado ou outro. A partir de um entendimento adequado, o binarismo sexual requer apenas que a grande maioria das pessoas se enquadre em uma ou outra categoria. E segundo os 3 entendimentos de sexo apresentados no início do capítulo, isso ocorre. Em Why Sex is Not Binary, um artigo de opinião recente para o New York Times, Fausto Sterling tentou outra vez. Nesse caso, seguindo John Money, ela distinguiu entre diferentes estágios, ou camadas, de desenvolvimento sexuado que se manifestam consecutivamente em diferentes momentos da vida desde a concepção. Cromossômico, gonadal fetal, hormonal fetal, reprodutivo interno, genital externo, hormonal puberal e morfológico puberal. Fausto Sterling sugere que uma mesma pessoa pode ser fêmea em uma camada e macho em outra. A primeira questão seria definir o que exatamente macho e fêmea significam aqui, se não estamos mais falando de indivíduos sexuados inteiros. Mas deixando isso de lado, considerando os 3 modelos de sexos que vimos, não há uma boa razão para achar que a ideia de camadas sexuadas deva substituir quaisquer julgamentos gerais sobre se determinado indivíduo é do sexo masculino ou do feminino. Mais uma vez, Fausto Sterling parece imaginar que seu antagonista pensa em fêmeas e machos como personificações de um ideal platônico abrangente, que essencialmente envolve configurações perfeitas de cromossomos e gônadas e gametas e hormônios e órgãos reprodutivos e genitália e características pubescentes. Mas repito, nenhum dos modelos anteriores é tão exigente.